A gente segue adiante aqui no Morning Show, pessoal, e já que a gente está falando de Brasília, será que por lá, na nossa capital federal, será que a gente está testemunhando uma espécie de nova crise na tão falada reforma ministerial? Isso porque deputados estão ali preferindo ficar na Câmara do que realmente assumir cargos relevantes no governo federal. Pois é. Inclusive, essa foi a escolha feita pelo deputado Pedro Lucas, do União Brasil, que recusou o convite do próprio presidente Lula para assumir o Ministério das Comunicações. Não é qualquer secretaria de terceiro escalão, muito pelo contrário. O próprio disse que, abre aspas, ele poderia contribuir mais com o país e com o próprio governo na função que exerce na Câmara dos Deputados, lavou as mãos, colocou pelo menos esse verniz de pragmatismo, que ele consegue ser mais útil na Câmara do que no governo. Pode até ser verdade, mas que pega mal e muito para o presidente Lula. Isso pega bem, né, David Tarso? Não, sem dúvida. Lá atrás a gente já viu isso acontecendo, né? Quando os presidentes das casas, tanto do Senado quanto da Câmara, disseram, olha, a gente tem que ver de que forma que a gente pode contribuir, porque ninguém quer entrar num barco que está afundando. E aí você tem um ministério, uma oferta, onde também podem ser negociadas algumas situações envolvendo o partido, porque a gente sabe que isso existe em Brasília, né? Por meio das emendas, por meio da liberação de recursos envolvendo essas negociações da reforma ministerial, e ainda assim o indicado fala assim, não quero, realmente eu não vou fazer parte desse governo. Então é uma crise institucional que o governo Lula está enfrentando, porque ninguém quer entrar na carreta furacão, vamos dizer assim, né? Se a gente parar para pensar aqui, Jesse Peixoto, eu acho que isso pode ter começado lá no auge do impeachment da própria petista Dilma Rousseff, quando o Eduardo Cunha criou a tão falada emenda impositiva, quando cada deputado, mesmo os mais radicais de oposição do governo de turno, viraram uma espécie de mini-governo de si próprio, com 20 milhões, no mínimo 20 milhões garantidos, para você destinar emendas ao seu bel prazer. E claro, será que é tão atraente assim você virar vidraça indo para o governo, ou é melhor você ficar fazendo o seu ali e colher os ônus diretamente? É uma questão que eu tenho certeza que diversos deputados e parlamentares estão sopesando dia após dia aqui no Brasil. É interessante, André, mas eu acho que esse caso ele tem um bastidor muito específico, que é União Brasil, que é o partido do deputado Pedro, e do ex-ministro das Comunicações, Juscelino, que afastou-se agora por conta de ter sido denunciado ali pela PGR. E do governador Caiado. E do governador Caiado, e do saco de gato, famoso saco de gato. Famoso saco de gato. Você, em qualquer cidade aí, tem alguém do União Brasil. Então, União Brasil é um partido muito forte dentro da Câmara, mas como nós bem trouxemos aqui, muito díspare. Tem várias vertentes, várias visões, e isso também se dá na forma da sua liderança dentro da Câmara. O deputado Pedro é uma pessoa que acabou de ser eleita, escolhida, para estar na liderança da Câmara dos Deputados do União Brasil. E qual que é a importância da liderança da Câmara para você que não está tão habituado com isso? Os líderes, eles se reúnem com o presidente da Câmara, nesse caso o Hugo Mota, para discutir as medidas, o que vai ser votado, às vezes como que vai funcionar a situação das emendas. Então, a liderança, ela tem um poder muito grande dentro da Câmara dos Deputados. E acabou que a gente já vai complementando aqui o seu comentário. Jesse Peixoto com a palavra para todos vocês que, agora sim, retomando os seus ouvidos atentos aqui no Morning Show, a gente segue repercutindo a recusa de um parlamentar relevante do União Brasil, o deputado Pedro Lucas, que recusou assumir o Ministério das Comunicações após um convite do presidente Lula, e a reforma ministerial segue aí turbulenta, para dizer o mínimo. E a gente, claro, repercutindo aqui, será que nessa altura do campeonato, com essa espécie de parlamentarismo, enfim, bastardo que a gente vive no Brasil, onde os bônus de você ser governo são compartilhados entre 513 deputados, 81 senadores, mas o ônus, realmente onde o calo aperta, fica realmente ali para a própria presidência e para o Poder Executivo. Já só concluindo aqui, rapidamente a gente segue adiante. Não, então, e aí acabou que o Pedro, ele foi eleito, o deputado Pedro foi eleito, e foi uma eleição muito disputada entre os dois nomes do União Brasil. O Pedro, ele é apoiado pelo Rueda, que é o presidente do União Brasil. E ele teve essa dificuldade também em relação a esse convite, porque eles não queriam desestabilizar
a formação da liderança do União Brasil na Câmara. Então, quando convidado, existia uma perda ali pro deputado Pedro, que era em relação à manutenção da liderança com um aliado do presidente do partido, que possivelmente, que no caso seria o presidente Rueda. Então, toda essa configuração somada a uma base de oposição muito forte hoje dentro do União Brasil, que não queria que se aceitasse esse cargo, levaram a que essa recusa ocorresse. Mas o deputado Pedro, ele segue na base do presidente Lula, mas ele preferiu o cargo da liderança e o poder que este cargo tem, especialmente em épocas pré-eleitorais. E o União Brasil é um verdadeiro saco de gato. Acho que ninguém nessa altura que acompanha, para os viciadinhos em política, como nós aqui, e alguns de vocês eu tenho certeza, enfim, não se surpreendem com esses detalhes que a Jess trouxe muito habilmente e precisamente. 10h30.